Olá, turma, pré-medicina Bios Petrolina. Mais uma aula, módulo 1. Agora vamos trabalhar todo um processo do chamado o pensamento moderno, numa perspectiva voltada única e exclusivamente ao uso da razão. Lembrando-se a vocês que o pensamento moderno, na verdade, ele divide em 4 fases. Primeiro nós vamos falar da fase chamada de pensamento na Renascença. Um grupo de estudiosos, de pesquisadores, de pensadores a partir do século XIV, num momento de transição entre o feudalismo e o capitalismo e o início daquela fase da história chamada de história moderna ou idade moderna. Então a primeira fase é a Renascença. Depois nós vamos falar do racionalismo, falaremos também do empirismo e chegaremos à última fase, que é o chamado pensamento ilustrado ou ilustração. Vale ressaltar que tenham muito cuidado, não confundam iluminação com ilustração, a 4ª fase do pensamento moderno, tá certo? Na verdade, nós vamos ter uma fase chamada de ilustração, onde eu terei mais do que nunca, a partir de vários pensadores, certo? Entre eles o maior destaque, o Immanuel Kant, que é acabar com os dogmas. Portanto, o pensamento, quando utilizar a palavra iluminação, é o pensamento medieval, é a chamada filosofia cristã, entre a patrística e a escolástica. Então, nosso tema de hoje é falar do quê? A primeira parte do pensamento moderno, o homem como um centro do mundo, não descartando, não desmerecendo, não destruindo a questão da imagem de Deus. Então, a nossa primeira será o quê? O renascimento cultural e o advento da filosofia moderna. No quadro de abertura aqui, eu coloquei um quadro chamado A Vênus, de Sandro Botticelli, um pintor renascentista das cidades italianas, quando ele vai justamente colocar essa grande novidade. A grande novidade da arte renascentista, principalmente na pintura, é o que nós chamamos de uso da perspectiva ou simplesmente pintura em 3D. Tá certo? Então o nosso tema de hoje é o quê? É o resgate ao pensamento humano, à razão humana, que será o fruto do questionamento de vários momentos ao qual nós chegaremos à idade moderna. Vamos lá. Brincar, né? Vocês agora gostam muito, né, do mapa mental. Eu coloquei aqui características gerais, certo? O contexto histórico, as características particulares, qual é o grande objetivo do termo renascimento, como se daria nesse processo, e aí nós vamos ter a figura dos mecenas, né, principalmente representado pela classe burguesa, que está em ascensão dentro de uma realidade do resgate ao renascimento comercial e urbano. Nós vamos ter também parte da nobreza que se insere nessa nova mentalidade e até mesmo a igreja na terceira fase, quando lá na Capela Sistina nós vamos ter a pintura de Michelangelo, um dos nomes da arte renascentista. Tá certo? Então aqui um mapa astral, um mapa mental, ó, mapa astral, mapa mental justamente para vocês terem uma noção mais resumida dentro de um contexto histórico o que foi o renascimento cultural. Eu coloquei essa imagem aqui que eu já utilizei com vocês no pensamento medieval para lembrar que o conceito de renascimento é um conceito, digamos assim, de certa forma preconceituoso. Foi por volta do século XV que um historiador italiano, Giorgio Vasari, criou o termo renascimento para que o homem abandonasse aquele longo período de obscurantismo, de retrocesso, de paralisação do conhecimento, voltado então à questão da Idade Média, se levar o termo Idade das Trevas, foi um conceito renascentista. E na verdade, o que seria o renascimento? De onde começaria essa ideia de renascimento? Vamos ver aqui. Dentro do contexto histórico, nós vamos lembrar que nós estamos na construção dos chamados Estados Nacionais, os Estados modernos, voltado principalmente à perspectiva de um novo modelo de sociedade baseado no contratualismo. Então nós vamos falar de alguns nomes que fazem parte desse primeiro momento dentro da perspectiva filosófica. Entre eles, uma nova forma de pensar a política, que veio Nicolau Maquiavel com a obra O Príncipe.
Nós vamos falar do pai da ciência moderna, o Galileu Galilei. Nós vamos falar de Francis Bacon, quando ele cria o conceito de saber é poder. E vamos falar também de Thomas Hobbes, uma outra perspectiva em defesa dos chamados estados absolutistas, para propor o fim do estado de natureza. Nós vamos discutir esses 4 nomes dentro dessa perspectiva relacionada ao contexto histórico. As ideias da reforma protestante, apesar de não ser sinônimo de liberdade individual, a reforma protestante, a ideia de pensadores que pela segunda vez irá abalar a base da Igreja Católica. Então, será possível um pensamento individualizado, a interpretação das Sagradas Escrituras mediante os pensadores de uma época. Então, o pensamento renascentista estará diretamente ligado às possibilidades, à nova perspectiva do cristianismo através da reforma protestante. E dentro dessa perspectiva das mudanças de mentalidade, da razão, da primazia humana, nós vamos ter a expansão ultramarina, ou também chamado de grandes navegações, ou simplesmente expansão marítima comercial. Foi a partir dos estudos de pensadores renascentistas em que o homem vai desafiar e vai tentar provar mudanças da mentalidade, como por exemplo, deixar de lado os conceitos de Ptolomeu, de Aristóteles e defender a ideia que a Terra não era plana, era esférica, tinha um formato esférico e que a Terra não era o centro do universo, como nós vamos ter os estudos de Nicolau Copérnico, de Jonas Kepler, de Giordano Bruno e tudo isso colocado em pauta através dos estudos de Galileu Galilei, tá certo? Então, o que seria o Renascimento? O Renascimento, antes de tudo, é uma nova mentalidade no pensamento moderno, ou seja, mais do que nunca, o homem vai se utilizar da razão plena para conquistar, para ir em busca dos seus objetivos, certo? O homem renascentista, ele não vai questionar a Deus, mas ele vai começar a dar os primeiros passos, a colocar uma nova modalidade de pensamento e isso trazer alguns abalos ou alguns prejuízos para a perspectiva da Igreja Católica. Então, o Renascimento é um movimento cultural, filosófico, científico, artístico, que vai trazer o homem como centro de todas as coisas, tá bom? Eu vou colocar agora rapidinho uma musiquinha para vocês ouvirem, que faz uma referência ao movimento renascentista. Volto já. Racionalismo e naturalismo presentes nos temas, financiado pelos mecenas. O Príncipe de Maquiavel, Michelangelo e a Pietà, Madonna de Rafael, Leonardo e a Mona Lisa. O Príncipe de Maquiavel, Michelangelo e a Pietà, Madonna de Rafael, Leonardo e a Mona Lisa. E o Renascimento se espalha para fora da Itália. Todos os países da Europa rompem fronteiras. E a ciência se desenvolveu, Copérnico e Galileu. A Terra é quem gira em torno do Sol, mesmo que a igreja não queira.
príncipe de Maquiavel, Michelangelo e a Pietà, Madonna de Rafael, Leonardo e a Mona Lisa. O príncipe de Maquiavel, Michelangelo e a Pietà, Madonna de Rafael, Leonardo e a Mona Lisa. Voltei, e aí vocês viram um pouquinho, dentro de uma perspectiva principalmente de alguns pensadores, não diretamente na filosofia, mas nas artes. Lembrando que a grande novidade, se vocês olharem aqui no plano de fundo, nós temos um grande mistério. Inclusive eu coloquei no modo de vocês alguns filmes que, entre eles, o melhor, filosoficamente falando, é a história de uma escola ultraconservadora lá na Inglaterra, que terá o enredo do filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Mas também coloquei um pouquinho das obras de Dan Brown, adaptado ao cinema, né? Nós temos o Código da Vinci, todo o mistério que vai acontecer em um dos mais famosos museus do mundo, baseado nos estudos da anatomia, daquele que é considerado no pensamento moderno renascentista o homem universal, certo? Leonardo da Vinci, e o estudo da anatomia que trouxe aqui como pano de fundo um outro filme também baseado nessa perspectiva de uma nova modalidade, será o filme Inferno, Anjos e Demônios. Tudo isso vai trazer dentro um pouco da história da Renascença, do resgate ao pensamento, principalmente como referência ao pensamento greco-romano, ao classicismo, à perfeição que era o homem como ser. Então vamos lá. Pode pular um pouquinho. Vamos lá. E aí nós vamos ter, primeira grande característica da Renascença: o homem é a medida de todas as coisas. Vocês devem lembrar que isso é uma frase do Protágoras, lá naquele pensamento antigo. Então eu coloquei aqui, brincando justamente de um estudo sobre a anatomia do corpo humano, que é o chamado homem vitruviano. À época, um estudioso, o homem universal, Leonardo da Vinci, ele vai provar, matematicamente falando, que a proporção do corpo humano entre os membros superiores e inferiores ao centro do seu corpo tem a mesma distância, tem o mesmo comprimento. Parece algo bobo para os dias atuais, mas imagine isso aqui, que nós vamos ter a dissecação de cadáveres, nós vamos estudar a anatomia em detalhes do corpo humano, os músculos serão desenhados, o batimento cardíaco, e tudo isso provocava, de certa forma, um desconforto ao controle da igreja. Então, a primeira característica do pensamento da Renascença, o antropocentrismo. Hedonismo, só lembrando que no pensamento helenístico nós falamos de quê? De prazeres moderados, chamado de epicurismo. Agora, na Idade Média, uma das características do pensamento medieval voltado aos interesses da igreja era o chamado ascetismo. Tudo aquilo que fosse relacionado à ideia de prazer era sinônimo de pecado. E agora nós vamos ter o hedonismo, carpe diem, como diziam os latinos, a Península Itálica, é bom, faça, aproveite o dia. Então, se o epicurismo era a temperança, a moderação, o ascetismo era a anulação de prazeres, o hedonismo é o prazer puro. Então, viva o agora, aproveite o momento. Não vamos esperar da felicidade, seja pós-morte, no plano celestial. Vamos viver agora. A felicidade é terrena, ela é mundana, ela é materialista. Classicismo, uma referência aos grandes estudiosos, tanto que você vai ter, dentro da perspectiva da Renascença, a chamada filologia. O que é isso? O estudo em detalhes de textos antigos, voltado principalmente ao resgate. Daí vocês entenderem o conceito agora de renascimento. Não é que eles serão plagiadores, eles serão copiar, mas eles terão como fonte de inspiração o pensamento greco-romano. Então o classicismo é o resgate ao pensamento da antiguidade ocidental. O humanismo, o homem é a medida de todas as coisas. Vai complementar justamente essa ideia do antropocentrismo. Eu sou perfeito, eu sou a imagem e semelhança do Criador.
Porém, eu não vou viver numa perspectiva coletivista, eu vou viver dos particularismos, do individualismo. Uma outra característica muito importante da cultura da Renascença, o materialismo, ok? A crença naquilo que é possível, e esse materialismo será propiciado através do quê? Do conhecimento, do estudo sistematizado, através de Galileu Galilei, do Francis Bacon, de John Locke, do Maquiavel, ou seja, um conhecimento em que seja perceptível e não aquele conhecimento dogmático, baseado no medo, nas superstições, nos mistérios colocados entre ao poder da igreja, que era a relação de razão e fé. Agora eu tenho o quê? A primazia da razão, da racionalidade humana. Cientificismo, ou seja, essa razão será possível através de métodos experimentais, o método em que a ciência, através de estudos entre ou particular ou geral para o particular, que é o método da dedução, ou a nova proposta do Francis Bacon, que era dos particulares para chegar ao geral, que é o método indutivo. Então, o método indutivo será permitido através de quê? Das ciências, da contemplação, da razão. Vamos lá? E o heliocentrismo? Imagine, pensadores da época como Nicolau Copérnico, ele vai defender que a Terra não tinha um formato plano e que não era a Terra o centro do universo, era o Sol, a teoria do heliocentrismo, que mais tarde nós vamos ter outros pensadores na chamada Revolução Científica, como Johannes Kepler, que trará nos seus estudos o movimento elíptico dos astros. Nós vamos ter, inclusive, um membro da igreja que vai abalar quando Giordano Bruno vai defender a ideia da infinitude. A ideia é que existe sim o infinito. Então a teoria do heliocentrismo é colocar em xeque que não era a Terra, era o Sol, o centro do universo, e é a Terra que gira em torno do Sol. Então tudo isso aqui são características preliminares da primeira fase do pensamento moderno, o pensamento por ele chamado a partir de Giorgio Vasari, um pensador florentino, um pensador italiano que criou o conceito de renascimento, ou seja, a proposta definitiva para que os homens saíssem da mediocridade, do obscurantismo, do fatalismo proposto pelo longo período do pensamento, que era o pensamento medieval. Então, essa é a renascença, o resgate à razão humana, à racionalidade plena. Interessante nesses momentos e esses efeitos, mas vamos lá. Os principais pensadores do Renascimento. O primeiro nós vamos lembrar da nova perspectiva de se fazer política. Nós falamos de política na perspectiva aristotélica, platônica. Nós falamos do poder político descentralizado da Idade Média e vamos falar um pouquinho agora daquele que é considerado o pai da política moderna. Mais uma vez, cuidado, Maquiavel, ele não é teórico absolutista. Em nenhum momento ele defende as monarquias e a concentração de poderes. Em sua obra, de certa forma mal interpretada, que o maquiavelismo, ou você é maquiavélico, é a ideia de falsidade, de articulações, de astúcia. Na verdade, o que Maquiavel na sua obra, qual a ideia principal da obra maquiavélica? É a ideia da secularização do poder. Basta você lembrar disso. O que seria na obra o príncipe? O príncipe, em latim, significa o primeiro governo, o mais importante. Então Maquiavel defende princípios que até hoje, eu coloquei Maquiavel no mundo atual, no nosso Brasil, principalmente na época das eleições, dos nossos líderes políticos. Ou seja, qual é a proposta de Maquiavel na ideia de secularização do poder? Governar sem necessariamente obedecer às questões de valores morais ou religiosos. O importante, segundo Maquiavel, não é chegar ao poder, é manter-se no poder. Então você terá, dentro dessa perspectiva, aquela ideia de os fins justificam os meios. Então fiquem atentos. Maquiavel é escritor renascentista,
considerado o pai da política moderna. Tá certo? Vamos lá. O segundo é um homem que desejou um dia fazer parte da igreja, a família não aceitou, foi estudante de medicina, nunca concluiu o curso, mas voltou-se às ciências exatas, a tudo aquilo ao qual somente pelas verdades matemáticas, pela razão, seria possível ao novo tipo de conhecimento. Então nós estamos falando de Galileu Galilei, relativamente já citado em questões do Enem, certo? Nas questões de ciências humanas. Então Galileu Galilei, ele é considerado o pai da física moderna, ou o pai da ciência moderna. Matemática, astronomia, física, desenvolveu seu próprio telescópio e também vai reforçar a teoria do heliocentrismo, ao qual, mesmo sendo católico fervoroso, ele será convocado pelo Tribunal da Santa Inquisição e chegará a negar parte de suas teorias para não ser sentenciado às penas impostas pela igreja. E mesmo assim, ele foi condenado diante dos desafios propostos por eles, ao qual seria o geral para o particular, que nós chamamos isso de método dedutivo. Esse é o grande resgate do pensamento voltado às verdades matemáticas de Galileu Galilei. Segundo a história, não foi sentenciado à morte pelo Tribunal da Santa Inquisição, mas teve prisão domiciliar. E a igreja, durante o papado de João Paulo II, por volta de 1992, pedirá perdão às práticas ao que a igreja condenou o Galileu Galilei, dentro dessa perspectiva de um grande pensador do Renascimento. Vamos lá. Francis Bacon. Bacon, basta você tentar associar o quê? Acabar com as superstições, os medos da mente humana, ao qual ele vai defender a ideia do método indutivo. O que seria um método indutivo? Estudar os casos particulares para chegar a um conhecimento geral. Então aquela frase, conhecimento é poder, é baseado nas ideias do Francis Bacon, ao qual temos a perspectiva de que a ciência é a única capaz, através dos seus estudos, de um método ao qual ele vai ser parte chamado de empirismo. O empirismo, o empirismo de John Locke, o empirismo de David Hume e o empirismo de Francis Bacon. Para ele, o conhecimento se dá inicialmente através dos sentidos humanos. Então, o que seriam os ídolos para o Francis Bacon? Os medos que o homem constrói diante de sua mente, as superstições, as paixões que não traz nenhum benefício. É tanto que, se a gente analisar as ideias de Bacon e a ciência para o desenvolvimento da humanidade, como entender o século XX, o século XXI, com guerras, com conflitos, com poder de desenvolvimento bélico através das ciências, com vírus, com novas armas, e isso você terá também o resgate de escolas como Heidegger, que nós vamos falar em filosofia contemporânea, e a escola de Frankfurt, a chamada teoria crítica, tá certo? Então Francis Bacon, ele também está inserido no processo do conhecimento dentro da perspectiva renascentista, como defensor do método científico, e aquela frase que diz, saber é poder. Então, o que seriam ídolos para ele? Os nossos medos, as nossas superstições, que devem ser superadas. E essa superação só será possível através dos métodos possibilitados pelas ciências. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, sim, é um grande defensor dos Estados Nacionais. Vai escrever à época uma obra chamada de Leviatã, quando ele vai combater o Estado e a natureza. O que seria para ele? Se as sociedades permanecessem no modelo que já existia, nós teríamos a possibilidade de o homem, em um estado permanente de guerra,
contra o próprio homem. É tanto que nós temos aquela frase, o homem é o lobo do homem. Então, para evitar esta ideia do estado de natureza, da guerra permanente dos homens contra os homens, fizemos agora, ou faremos agora, um modelo de sociedade baseado no contratualismo. Então, Thomas Hobbes é considerado um dos grandes defensores de um novo modelo de sociedade, que será a consolidação dos estados absolutistas. Um governo que concentre todos os poderes. É tanto que na obra Leviatã, a capa é uma espécie de gigante, composto o seu corpo pelos súditos, ao qual ele tem um cedro e um cajado. Tá certo? Então, aqui você tem justamente aqui, ó, esse estado de natureza era um estado de guerra permanente de homens contra homens. Tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, Thomas Hobbes vai dizer que naturalmente o homem é mau. Mais tarde, quando a gente for estudar o pensamento ilustrado, nós vamos falar de Jean-Jacques Rousseau, que vai dizer não, que o homem, ele no seu estado é bom, mas a sociedade o corrompe. Então Thomas Hobbes vai trazer o quê? O fim desse estado, esse modelo permanente, essa ameaça permanente de guerra, de homens contra os homens, através do quê? De um poder centralizado. E aí surge o primeiro modelo de estado nacional, de estado moderno, que são estados absolutistas. Por favor, não confundam formas de governo com modelo de estado. Tá bom? Vamos lá. E agora, com foco no Enem, vamos ver os exercícios propostos no módulo. Questão 1. Os textos indicam uma relação da sociedade diante da natureza caracterizada pelo... Então vamos lá. Como era o homem dentro dessa perspectiva? Os segredos da natureza se revelam mais sobre a tortura dos experimentos do que no seu curso natural. Tortura dos experimentos, ou seja, o estudo, a pesquisa, os desafios, a objetividade através de quê? De um conhecimento não pautado no recurso natural, mas aquilo que é permitido através das ciências, que vai promover uma exatidão. Texto 2. O ser humano, totalmente desintegrado do todo, não percebe mais as relações do equilíbrio da natureza. Age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais. Ou seja, a ação humana que vai trazer, que vai provocar essas questões as relações da destruição do meio ambiente, dos recursos naturais. Então ele diz aqui, os textos indicam uma relação da sociedade diante da natureza caracterizada pelo quê? Objetivação do espaço físico, ou seja, o homem, ao longo do seu desenvolvimento, ao longo de sua evolução, e hoje a natureza dá sinais de esgotamento na oferta de alguns recursos, então os textos indicam o quê? A letra A, objetivação do espaço físico, responde. Retomada do modelo criacionista, o modelo através da teoria providencialista que está lá em Gênesis, na Bíblia? Lógico que não. Recuperação de um legado ancestral, falando da retomada dos povos nos primeiros momentos. Infalibilidade do método científico. Gente, a ciência não é infalível. Se fosse infalível, a ciência não era dinâmica. Tá bom? Formação de uma cosmovisão holística. Isso aqui está muito mais voltado à questão dos pré-socráticos, os elementos da natureza, a physis. Então, dentro do texto, qual é a relação dos textos? A relação da sociedade diante da natureza e a necessidade humana. Objetivar, ou seja, dominar o espaço físico. Alternativa A na questão 1. Vamos lá. Questão 3. Os ídolos e as noções falsas. Ó, os ídolos é o quê? O da caverna, o do fórum, o do teatro. Vejam só, os ídolos são o quê? As paixões, as superstições, os medos criados diante da mente humana, que devem ser superados através do quê? Do conhecimento. Lembre-se, conhecimento é poder. O método desenvolvido pelo Francis Bacon, nós chamamos de conhecimento baseado no empirismo, que são os casos particulares para os gerais, que nós chamamos método indutivo. Preste atenção, quando é o geral para o particular, quando eu digo assim, todos os homens são mortais,
Marcão é mortal, porque eu sou homem. Então eu saí do geral para o particular. Isso é dedutivo. O método de Francis Bacon, o empirismo de Bacon é os particulares para o geral. O método indutivo, acabar com as superstições, com os ídolos. Então diz aqui, os ídolos e noções falsas que ora ocupam o intelecto humano e neles se acham implantados não somente obstruem o ponto de ser difícil o acesso da verdade, como, mesmo depois de superados, poderão ressurgir como obstáculo à própria instauração das ciências, a não ser que os homens, já precavidos contra eles, se curem o mais que possam. O homem se inclina a ter por verdade o que se prefere. Em vista disso, rejeita as dificuldades, levado pela impaciência, pela investigação. Ó o método indutivo ali, ó, o empirismo. Rejeita os princípios da natureza em favor da superstição. Rejeita a luz da experiência em favor da arrogância e do orgulho, evitando parecer se preocupar de coisas vis e efêmeras. Rejeita paradoxos por respeito a opiniões vulgares. Enfim, inúmeras são as formas pelas quais o sentimento, quase não confundam sentimento com sentido. Aí nós vamos ter, enfim, inúmeras são as formas pelas quais o sentimento, quase sempre imperceptível, se insinua e afeta o intelecto. Então, gente, ó, os sentimentos são as superstições. As superstições ele chama de ídolos, classificado de 4 formas. Então, na história da filosofia ocidental, o texto de Bacon preconiza. Qual é a ideia de Bacon? Um método empírico, um método indutivo dos particulares para o geral. Conhecimento é poder, saber é poder. Então isso será possibilitado através do quê? Da contemplação do método científico. Acabar com as paixões, com as superstições, com os medos que param a nossa vida, as palavras, o pensamento. Então tudo isso é o quê? Letra A, um pensamento científico racional, afastado de paixões e preconceitos. É o quê? Os ídolos criados pelo homem para justificar os seus medos, a sua insegurança. Então, Bacon já corresponde aqui à letra A. Questão 4. O texto apresenta uma concepção de filosofia política conhecido como: a importância do argumento de Hobbes está em parte no fato de que ele se ampara em suposições bastante plausíveis sobre as condições normais da vida humana. Para exemplificar, o argumento não supõe que todos sejam de fato movidos por orgulho e vaidade para buscar o domínio sobre os outros. Essa seria uma suposição discutível que possibilitaria a conclusão pretendida por Hobbes, mas de modo fácil demais. O que torna o argumento assustador e lhe atribui importância e força dramática é que ele acredita que pessoas normais, até mesmo as mais agradáveis, podem ser inevitavelmente lançadas nesse tipo de situação, que resvalará então em um estado permanente de guerra. Gente, ó, grifa aqui, ó, essa última linha do texto hobbiano e coloque: o homem é o lobo do homem. O que seria o estado de natureza? Epa, já dei a dica para a resolução da questão. O pensamento de Thomas Hobbes, o pensamento da sociedade contratualista, através da obra O Leviatã, ao qual ele defende a ideia de que o homem é o lobo do homem. O homem em estado permanente de guerra, destruindo o seu próprio semelhante. Então nós vamos ter aqui sobre a ideia do pensamento político de Thomas Hobbes: alienação ideológica, nenhuma correspondência, microfísica do poder. Nós vamos falar aqui de Michel Foucault, que já foi cobrado 2 vezes no Enem, na prova de 2010 e na prova de 2019. Isso virá com a chamada panópticos, microfísica do poder. Aquela frase que nós conhecemos hoje: sorria, você está sendo vigiado. Estado de natureza. Marcão, por que não poderia ser o contrato social? Porque o contrato social é obra de Rousseau. Porque lembre-se que para Thomas Hobbes, o homem, no seu estado de natureza, ela é mau.
Hobbes diz isso. Rousseau diz o seguinte, que o homem não é mau, o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Então a questão 4, estado de natureza, a ideia principal de Hobbes, alternativa C. Vamos lá? Questão 5. No texto a seguir, o historiador Nicolau Savenko descreve o ambiente da emergência do pensamento renascentista, da Renascença. Surge, assim, a sociedade dos mercadores, organizada por princípios como a liberdade de iniciativa, a cobiça e a potencialidade do homem, compreendido como o Senhor Todo-Poderoso da natureza, destinado a dominá-lo e a se submeter à sua vontade, substituindo-se no papel do próprio Criador. Então ele coloca uma visão, uma perspectiva do pensamento renascentista que vai do século XIV, o 300, século XV, o 400 e o século XVI, o 500. Como assim ficou conhecido o movimento renascentista. É tanto que na última fase, o renascimento será fora do espaço das cidades italianas. Fiquem atentos. Não existe ainda a Itália como Estado unificado. O renascimento ele foi gestado, ele nasceu nas cidades italianas. Tá bom? Então fica a dica para vocês. Considerando os séculos XV e XVI, na Europa, o trecho citado dá ênfase a elementos típicos de quê? Cosmopolitismo, um mundo aberto de oportunidades para todos, através de quê? Da razão, da racionalidade humana. Industrialismo, claro que não, industrialismo é o quê? Revolução Industrial, aqui é século XVIII. Tomismo equivale à escolástica. Tomismo é São Tomás de Aquino. Tomismo é a possibilidade de harmonia entre razão e fé. Feudalismo é modo de produção, né, gente? Que a terra, na Europa medieval, tornou-se o fator determinante de riqueza. Teocentrismo, pensamento medieval, Deus como centro do mundo. Então, esta visão do homem na Renascença é uma visão possibilitada pela ideia do cosmopolitismo, que é justamente a possibilidade de inúmeras formas de pensamento, que é a razão, a racionalidade humana. Vamos lá. Questão 6. Ainda hoje a palavra renascimento evoca a ideia de uma época dourada e de homens libertos dos constrangimentos sociais, religiosos e políticos do período precedente. Nessa época dourada, o individualismo, o paganismo e os valores da antiguidade clássica seriam cultuados. Só lembrando a vocês que paganismo é aquilo que está desvinculado aos princípios cristãos, dando margem ao florescimento das artes e da instalação do homem como centro do universo. O antropocentrismo, o humanismo, o individualismo, o hedonismo. O texto refere-se a uma concepção acerca do renascimento cultural dos séculos XV e XVI que projeta uma visão negativa da Idade Média e identifica o renascimento como a origem dos valores ainda hoje presentes. Letra B. Estabelece a emergência do teocentrismo. Já descarta aqui que é o geocentrismo, o antropocentrismo. Caracteriza a história da arte e do pensamento como desprovida de rupturas. A pintura é o que? O uso da perspectiva. Então coloca desprovida? Claro que não. Valoriza a produção artística anterior a esse período. A valorização da arte medieval, não. É da arte clássica. É do período anterior. E identifica o Renascimento como um momento de declínio, o antropocentrismo, o humanismo. Afirma um vínculo direto das invenções e inovações tecnológicas do pensamento mítico da antiguidade. Não é o pensamento mítico, é o pensamento clássico. Então, você vai ter o quê? Uma visão negativa. É tanto que, em primeiro momento, a gente pode analisar que o conceito de Giorgio Vasari, quando ele diz que saía da minoridade, ou seja, idade das trevas, o renascer, de certa forma é preconceituosa, porque durante a Idade Média nós tivemos sim um conhecimento, mesmo limitado, voltado ao domínio da igreja. Tá certo? Então, letra A. Deveis saber, portanto, que existem duas formas de se combater, uma pelas leis, outra pela força.
A primeira é o próprio do homem, a segunda dos animais. Como, porém, muitas vezes a primeira não seja suficiente, é preciso recorrer à segunda. Ao príncipe, torna-se necessário, porém, saber empregar convenientemente o animal e o homem. Das ações de todos os homens, maximize dos príncipes, onde não há tribunal para recorrer, o que importa é o êxito, bom ou mal, ou seja, a secularização do poder. Procure, pois, um príncipe vencer e convencer o Estado, o que é o Maquiavel, chamado pai da política moderna, quando a sua obra vai trazer o quê? Um governo desvinculado, não necessariamente governar para o bem de todos, governar como for conveniente. Afinal, os fins justificam os meios. Então, partindo do escritor renascentista, na perspectiva de uma nova pensar política da nova sociedade, lembre-se que até hoje Maquiavel, ele se faz presente em pleno século XXI, principalmente a época de eleições no Brasil e em várias partes do mundo. Será que nossas lideranças políticas sempre condizem com a verdade, ou a verdade está somente até chegar ao poder? Podemos dizer que Maquiavel faz parte, ainda hoje, do nosso dia a dia. Então ele coloca aqui: o texto escrito por volta de 1513, em pleno período do Renascimento italiano, orienta o governante, o príncipe, a defender a fé e honrar os valores morais e sagrados. Lembre-se que a obra é o quê? Coloca aí: secularização do poder. Um governo desvinculado de valores morais ou religiosos. Valorizar e priorizar as ações armadas em detrimento do respeito às leis. Basear suas decisões numa razão e nos princípios éticos. Comportar-se e tomar suas decisões conforme a circunstância política. Agir de forma a sempre proteger e beneficiar. Então, eu vou governar conforme for conveniente. Questão 7, alternativa D. Um abraço, até a nossa próxima aula, tá certo? Fiquem bem, mantenham sua rotina de estudo e até a próxima aula.